E aí, gente, o último livro que li é Amigo Imaginário, do Stephen Boss, que sim, bebe bastante da fonte do mestre contemporâneo de ficção de terror, mas ainda assim consegue manter um estilo próprio. Decidi ler esse livro pois eu estava vivendo do que eu chamei de TER, transtorno do excesso de realidade. Quando a gente lê livros ambientados demais na realidade e decide ler algo mais fantasioso. Conta a história de Christopher, um garoto que é meio problemático na escola, vive se ferrando nas notas por causa de uma coisa que parece dislexia, e eis que do nada some e fica 6 dias sem dar notícia. Quando retorna, volta um aluno excepcional, brilhante, que chega até mesmo a dar um pouco de medo na sua mãe, em um detalhe, ouvindo uma voz incessante na sua cabeça. Até que um belo dia aluga no colégio o livro do Frankenstein, e a partir daí uma entidade invisível e onipresente começa a se comunicar com ele. O horrível e medonho moço bonzinho. Sim, como toda história de terror de qualidade, o autor pinta o mal com cores do bem, o que pra mim produz um efeito maravilhoso. O moço bonzinho, que no começo se comunica com o mundo real através de uma sacola de plástico, pede para que Christopher construa uma casa na árvore, que mais adiante no livro vai funcionar como um portal entre o mundo real e o mundo imaginário. Christopher consegue acesso para o mundo imaginário através dessa casa da árvore e também através dos sonhos. E até aí tudo bem, uma criancinha brincando entre transitar entre dois mundos. Até que a coisa começa a complicar. Esse imaginário se manifesta em Christopher produzindo uma espécie de gripe, que deixa o personagem se coçando muito e tendo vários graus de febre. Enquanto Christopher começa a apresentar esses sintomas, deixa transparecer para a mamãe que está ficando meio dodói da cabeça, pois começa a falar sozinho com o moço bonzinho frequentemente. Hã? E se parecia ruim que Christopher estivesse pirando aos olhos da mamãe, a coisa consegue piorar ainda mais, pois ele consegue acessar a cabeça dos outros quando toca nas outras pessoas e passa para os demais essa tal dessa gripezinha também. Com isso, a cidade toda começa a entrar nesse outro lado, e aos poucos a linha entre real e imaginário começa a ficar cada vez mais tênue, manipulando todo mundo do outro lado e transformando as pessoas em medonhas caixas correio. Está a mulher Ciberão, que corre atrás de Christopher o tempo inteiro para que ele pule do outro lado e fique preso lá dentro. Apesar de ter gostado do livro, eu tenho que admitir que achei ele meio confuso, querendo contar coisa demais ao longo das suas 757 páginas, e não dando muita conta disso. Tive que ver a opinião de outras pessoas para ver se também pensavam do mesmo jeito, e vi que sim, outras também tiveram o mesmo problema. Porém, mesmo confuso, a gente consegue embarcar na viagem e entender o que o livro quer transmitir, mesmo que para isso viaje um pouco no mundo da maionese ou nos sonhos. Quando você para de ler, a sensação que dá é que desembarcou de uma viagem cheia de tensão, alegorias religiosas e metáforas, mas nem por isso eu não senti falta de algumas explicações, localização de personagens e um porquê para tudo isso. Querer deixar todo mundo preso ali começou a me parecer algo sem muita profundidade, mas no final começou a me parecer que o objetivo verdadeiro dos vilões da história era aprisionar de forma literal pessoas que estavam presas em alguns momentos da vida, costurando sua boca e seus olhos. Foi o que me pareceu, e se isso parecer um spoiler, aguenta que lá vem mais. Quando o autor ficava na ficção e no terror, beleza, eu tava comprando a viagem tranquilamente. Mas quando tentava fazer críticas sociais, aí eu via ali uma pessoa meio intoxicada pelo politicamente correto dos americanos, que nós brasileiros copiamos corretamente. Tem sempre alguém 100% malvado e alguém 100% inocente. Também achei que ficou tempo demais na mesma tecla do Chris tá morrendo, tá todo mundo ficando louco e os médicos não se dão conta que isso aí tem toda uma relação. Que ok, pra sugerir a onipresença da mulher sibilante eu até achei legal. Mas depois de um tempo começou a ficar meio artificial de tanto que foi repetido isso. Uma coisa que me ficou um pouco confusa e instigante ao mesmo tempo foi qual era exatamente a aparência do moço bonzinho. Pelo que eu entendi, tanto David quanto Christopher projetavam nele a aparência de uma pessoa querida por eles. No caso do David, o irmão mais velho dele, que era soldado. E no caso do Christopher, o velho bonzinho, que é exatamente o irmão do David, só que agora 50 anos depois, um velho no asilo. E no final do livro ele adquire ainda outra aparência. Então, eu acho que era só uma figura que ficava se metamorfoseando mesmo.
Uma coisa me incomodou um pouco: quando eu achava o livro massa, eu me sentia mais lendo algo do Stephen King do que do autor mesmo. Ele inclusive usa uma brincadeira com letras maiúsculas e minúsculas para indicar a presença dos vilões da história. Eu ficava me perguntando se não era melhor ele ter largado mão disso e ter contado uma história mais concisa, sem tantas pontas soltas, ao invés de ficar brincando de reinventar a roda. Minha opinião: tem uma personagem, a Mary Catherine, que é muito religiosa, cujo papel representa uma crítica à hipocrisia da Igreja Católica como constituição. Na subtrama, ela fica grávida sem ter feito sexo, como a Virgem Maria, e os pais dela não aceitam isso e internam ela num hospício achando que ela tá louca. Ok, achei pertinente, até gostei da crítica, mas não entendi o significado dela na história como um todo. Pra mim ficou meio que uma barriga. Voltas ao passado, também um ponto em comum com Stephen King, tem uma importância crucial ao decorrer da história. Todas as pessoas caixas de correio estão aprisionadas em algum momento da vida do qual não conseguem se libertar, e formam o exército do vilão da história. Essa volta ao passado acaba produzindo um movimento cíclico, pois a história se repete ao longo de centenas, milhares de anos. Tem um detalhe com a música Blue Moon, que aparece constantemente, mas que aparentemente o autor não concluiu nada em cima desse conceito, mas ok, serve como um tempero psicodélico bastante interessante. Quer parar? É o terceiro livro que eu leio publicado durante a pandemia que tem imagens que lembram cenas frequentes nesse período. Hospitais lotados e pessoas desesperadas. Não sei se é de propósito ou se as imagens que se viam nos jornais grudou no inconsciente coletivo dos escritores. De uma forma geral, Amigo Imaginário é um livro que, apesar de ter umas pontas meio soltas, consegue prender o leitor, ser dinâmico e produzir imagens medonhas na cabeça que deixam a gente perturbado. Talvez se tivesse um pouco menos páginas pudesse ser um pouco mais redondinho. E por falar em coisas redondas, aperta aí no botão redondo like, se inscreve no canal, etc. Porque imagino que esse vídeo tenha sido um amigo pra você.